Olá a todos. Temos hoje então mais uma aula de Filosofia Geral do Direito. Essa aula inicialmente estava prevista para ser realizada uma atividade em sala de aula com vocês. A gente tinha planejado, já tinha comentado inclusive, de fazer a leitura do texto do Miguel Reale para responder algumas perguntas em grupo. Frente à impossibilidade de a gente realizar essa demanda, vamos realizar então dentro de uma metodologia diferente. Eu vou continuar passando textos para vocês vão fazer a leitura deles. Vão ter 3 perguntas para vocês responderem a respeito do texto e da explicação que a gente vai dar agora no AVA, vai estar liberado para vocês. E vamos fazer traçar alguns comentários aí a respeito do que vem a ser essa abordagem que Miguel Reale vai dar então nesse texto a respeito principalmente da história da filosofia do direito no Brasil. Ele trabalha um pouco com relação ao Rui Barbosa. Eu vou deixar de fora do vídeo a discussão a respeito do Rui Barbosa, mas está presente dentro das perguntas. Então, vocês já sabem que para poder responder tem que fazer a leitura do texto. E finalizando então a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, que ele vai contemplar também nesse vídeo. Certo? Já voltamos para discutir o tema. Bom, vamos falar então sobre o Miguel Reale. Né? Quem foi Miguel Reale? Ele é brasileiro, jurista, advogado, político, filósofo, professor universitário e poeta. Foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, reitor da USP, onde também foi professor titular da disciplina de Filosofia do Direito. A principal teoria dele, em que ele tem um reconhecimento internacional com relação a essa proposição, é a teoria tridimensional do direito, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aí nesse vídeo. Ele também é bem conhecido por ter feito parte da Ação Integralista Brasileira, um grupo fascista e nacionalista brasileiro. Ele, durante o período em que o nazismo estava aflorando lá na Europa, ele participou desse movimento integralista que vai justamente então defender uma ideia, uma percepção nacionalista do Brasil. Ele vai defender que o Brasil precisa defender mais um ideal, assim, uma valoração do que são os ideais brasileiros. Esse movimento, vocês pesquisaram depois, ele chegou a ter uma bandeira, chegou a ter símbolos, o pessoal usava camiseta falando a respeito da ação integralista. Depois, claro, isso caiu na desonra para quem participou, justamente porque está associado com esses movimentos fascistas, né? Está associado com esses movimentos que ocorreram no restante do mundo. Por conta disso, Miguel Reale, de certa forma, é até desconsiderado, assim, desvalorizado dentro da academia, dentro das suas contribuições, justamente por ter participado desse movimento. Né? Além disso, ele também contribuiu sendo um dos principais redatores da Emenda Constitucional número 1, que vai consolidar a ditadura militar no Brasil, o que também dá a ele uma pecha negativa em termos das contribuições dele dentro da doutrina da filosofia do direito no Brasil, e também vai ser supervisor da comissão que vai elaborar então o Código Civil Brasileiro de 2002, esse que nós temos em vigor hoje. Ele tem uma série de obras, vou trazer só algumas aqui, tem uma série de obras em termos de filosofia geral, tratando aí da filosofia, sobre obras de filosofia no direito, também trabalhadas aí em publicações no Brasil, além de obras em ciência política e teoria do Estado, em direito positivo, literatura e algumas obras também traduzidas para outros idiomas. A teoria tridimensional do direito do Miguel Reale acabou sendo muito conhecida lá na Itália, então fez com que houvesse uma série de publicações de obras dele lá naquele país. Sobre as obras de Miguel Reale, então, nós temos aqui Lições Preliminares de Direito, um livro já antiguinho, eu adquiri isso aqui, acho que foi num sebo, livro mais antiguinho do Miguel Reale. Aqui um momento jabá, uns brindes que eu ganhei aí da editora Saraiva, né?
Política e Direito, Ensaios, texto do Miguel Reale, está disponível aí hoje. Direito Natural e Direito Positivo, Teoria do Direito e do Estado, também do Miguel Reale, um livro até relativamente grossinho, e Horizontes do Direito e da História, também dele, né? Também fornecido aí generosamente pela editora Saraiva, que está aí disponível nas livrarias para vocês, se quiserem descobrir um pouco mais sobre o que conhecer as teorias do Miguel Reale. No texto, então, 100 anos de ciência do direito no Brasil, que vai ser a nossa obra de referência que nós vamos discutir agora, Miguel Reale tenta fazer um apanhado aí do que vem a ser o pensamento filosófico no Brasil a respeito do direito, né, dentro, principalmente do período republicano. Mas para abordar o período republicano, a gente vai discutir um pouquinho antes, né? Quando a gente fala do pensamento justo-filosófico em Portugal, durante o período do descobrimento do Brasil, em 1500, nós estamos falando no momento em que em Portugal está vigorando plenamente o que vem a ser o justnaturalismo clássico, né? a escolástica tomista, estão passando por um momento onde está rolando a Inquisição, né? Então, quando se vem para o Brasil, né, em 1500, se faz uma propagação do que vem a ser esses ideais da Igreja Católica do período. Tanto é que quando a gente fala do nosso processo de colonização, quando a gente fala dos padres jesuítas que estão vindo para cá, eles estão vindo para cá por quê? Porque eles estão preocupados com propagar aquilo que vem a ser a fé cristã, para não deixar que venham os movimentos protestantes ou de outras religiões e que venham tomar conta do território, né? Então, quando a gente fala dos jesuítas, é desse pensamento que está vindo ser propagado aqui no Brasil. Então, durante todo o período de Brasil colônia, nós temos essa linha de pensamento predominante. Vigora o ordenamento jurídico português, portanto, o que vigora no Brasil é justamente o justnaturalismo clássico. Aquilo que discutimos em aula a respeito da lei eterna, a lei natural e a lei positiva, né? Então, essa é a forma como se pensa a filosofia do direito no Brasil nesse período. Quando a gente passa a transição, né, para o Brasil Império, em 1822, esse cenário não se modifica totalmente, né? A gente continua trabalhando o nosso ordenamento jurídico com base no que vem a ser as ordenações filipinas, de 1603, né, de Portugal. Portanto, ainda temos um justnaturalismo clássico português que está vigorando no Brasil, é fonte para aquilo que vem a ser o direito, é fonte para o pensamento jurídico no país, então ainda altamente atrelado com a ideia da religião cristã católica. Mesmo com Portugal modificando o que vem a ser o seu ordenamento jurídico, para trazer algo mais próximo do positivismo em 1867, com o estabelecimento do Código Civil, né, já seguindo uma tendência mundial, mesmo assim, no Brasil, a gente continua atendendo o que vem a ser as ordenações filipinas. Então, veja, Portugal, que é um país colonizador, né, que durante o período do Império, em tese, né, proclamou a independência, né, mas que ainda continua atendendo o que vem a ser aquele preceito da legislação portuguesa anterior, mesmo Portugal tendo, por assim dizer, passado por um novo estágio. Mas essa não foi a única fonte do pensamento jurídico no período. Da mesma forma como o Código Civil português vai se basear na corrente positivista, aqui no Brasil nós também vamos ter o desenvolvimento de uma influência forte a partir da escola da exegese, que é a escola francesa, que vai trabalhar em cima do Código Civil napoleônico. O Código Civil napoleônico, que vem trazer uma precisão a respeito do que é o direito, de como é que ele deve funcionar, dentro de uma lógica racional, bem próximo daquilo que vem a ser o pensamento positivista. E quando a gente fala positivista, é o positivismo mesmo, né? O positivismo jurídico. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter outras influências no Brasil
né? Como, por exemplo, o projeto do Código Criminal do Império de 1830, ele vai ser fundamentado no nosso amigo Jeremy Bentham, do utilitarismo, lá do inglês, da Inglaterra. Ainda que o texto do Miguel Reale fale que essa fundamentação é decorrente da Revolução Francesa, a gente sabe que o Jeremy Bentham ele vem por parte do utilitarismo na Inglaterra. Então, provavelmente o que o Miguel Reale está colocando no texto é a respeito do processo das grandes revoluções, né, das grandes revoluções políticas. Então, por isso ele faz alusão à grande revolução, que é a Revolução Francesa. Mas o pensamento predominante dentro do Código Criminal do Império, desse projeto, está baseado, então, no utilitarismo inglês. Né? Vocês devem lembrar que quando a gente discutiu utilitarismo, falamos sobre as proposições do Bentham a respeito do que vinha a ser a lei criminal. Outra fonte para os autores também importante no país no período é o pandectismo alemão. No pandectismo alemão eles estão redescobrindo o direito romano, estão trabalhando uma nova proposição em cima daquilo que vinha a ser o direito romano. Então isso passa a ser uma fonte também importante para nós no Brasil. Diversos autores vão trabalhar com essa corrente que resgata o que vinha a ser o direito romano. E quando eu falei do positivismo, né, a partir mais ou menos de 1850, nós temos aquele positivismo do Augusto Comte. Que positivismo do Augusto Comte é esse? É aquele que a gente discute lá em sociologia jurídica, que o Augusto Comte vai tentar propor a tal da física social, né, que vai se desenvolver e vai se chamar então a sociologia. E o que ele propõe em termos do positivismo, apesar de defender um preceito de um cientificismo, ele mistura o que vem a ser esse pensamento científico com aquilo que vem a ser uma doutrina, o que vem a ser as convicções do próprio Augusto Comte sobre para onde a sociedade deve ir, para onde a sociedade deve evoluir. Isso teve uma forte influência para nós no Brasil, isso vai se refletir por conta do próprio lema do Augusto Comte, amor, ordem e progresso, está lá na nossa bandeira. Isso está presente do que vem a ser os ideais republicanos a partir da década de 1850, porque vai ajudar a fomentar uma linha de pensamento divergente do que vem a ser aquele pensamento justnaturalista clássico, até então presente no país. A gente não tem uma grande linha de pensamento, uma grande fundamentação sobre outros pressupostos teóricos no Brasil. Então, quando vem o positivismo do Augusto Comte, que propõe um cientificismo, um racionalismo, que propõe uma separação entre Estado e Igreja, que vem dizer que aqueles ideais do liberalismo são fundamentais para que haja evolução ou desenvolvimento da sociedade. Então, no Brasil, as pessoas se amarram nisso, se apegam a isso justamente porque é algo que propõe uma fundamentação para aquilo que vai ser o processo da proclamação da República. Então, isso é importante? O aspecto histórico. Mas para o aspecto da filosofia do direito, para nós aqui, é um tremendo de um problema. Por que é um problema? Porque quando as pessoas vão estudar o positivismo inglês, vão estudar o positivismo americano, positivismo francês, elas confundem com o positivismo do Augusto Comte. Então as pessoas, os juristas, ao ler sobre o positivismo, estão entendendo que está atrelado àquele pressuposto do Augusto Comte de uma espiritualidade, de uma religião da humanidade, e não é exatamente isso que o positivismo, as demais escolas estão propondo. Né? Então esse positivismo do Augusto Comte teve uma influência forte, positiva, no sentido de gerar um pressuposto para o que vai ser o processo da proclamação da República, mas para o desenvolvimento de uma teoria racional do direito, isso trouxe um prejuízo, principalmente porque na época as pessoas não conseguiram diferenciar uma coisa da outra.
Então, a partir de 1870, surge a Escola do Recife, que é uma escola importante de pensamento do direito no Brasil, uma das primeiras, e ela vai começar a discutir, então, a partir de dois pressupostos: a praxe e a escolástica. A praxe, porque esses pensadores daquele período estão centrados no empirismo, na ideia de pegar o que vinha a ser a jurisprudência, a legislação, e tentar entender o direito exclusivamente a partir desses dois pressupostos, de como é que o direito é, né, estabelecido na regra, e como é que é interpretado pelos tribunais. Isso, claro, limita muito o que vem a ser a compreensão do direito. Se vocês lembrarem, quando discutimos o justnaturalismo moderno, lá com o nosso amigo Hugo Grossio, nós já discutimos que ele já veio trazer a linha de pensamento de que eu nunca vou conseguir compreender efetivamente o que o direito é só a partir da experiência, só a partir da legislação, só a partir da doutrina, que o direito é algo muito mais complexo que isso. E o Hugo Grossio falou isso em 1500 e pouco. E aqui nós estamos falando em 1870. Então, 300 anos depois, a gente ainda não tem o desenvolvimento desses preceitos, dessas ideias, desses conceitos incorporados dentro do que vem a ser o pensamento jurídico brasileiro. Pelo contrário, a gente ainda está centrado em tentar entender o direito a partir do que vem a ser o funcionamento dele pela doutrina e pela legislação e pela jurisprudência, ou ainda com base naquilo que vem a ser o pressuposto da escolástica, que é o outro ponto da Escola do Recife, que ainda está centrado naquele pensamento focado no justnaturalismo clássico, proveniente então do ordenamento jurídico português. Então, essas são as contribuições, são as linhas de pensamento que estão vigorando no Brasil exatamente nesse período. Quando o que tem mais próximo do positivismo é esse positivismo do Augusto Comte, que está distante daquilo que é esse positivismo como a gente conhece hoje. Então, quando a gente entra no Brasil República, em 1889, com a proclamação da República, em 1891, com a primeira Constituição Republicana, a gente vai ter lá os pressupostos do pensamento liberal, né? A separação da igreja e do Estado, o movimento do presidencialismo, o próprio federalismo como uma estrutura de organização do Estado, separação de poderes, criação da União e dos Estados-membros, né? Tudo isso como base daquilo que vem a ser esse pensamento liberal do período. Quando a gente incorpora isso no ordenamento jurídico brasileiro, a gente não está necessariamente assimilando de pronto tudo aquilo que vem a ser essas novas correntes teóricas do período, porque a gente não tem uma maturidade em termos de discussão teórica sobre o que vem a ser o direito, o que vem a ser o Estado. Isso não está tão fluente. O que a gente tem é uma aproximação com aqueles pressupostos que a gente discutiu anteriormente, uma vontade de se desenvolver com base naquilo que os outros países já estão fazendo, como é o caso da Inglaterra, o caso da França, que é um referencial muito forte, o próprio Estados Unidos, né, já que a nossa primeira Constituição republicana ela vai se moldar justamente na Constituição norte-americana. E aí, no campo teórico, o que a gente vai ter? Nós ainda vamos ter as pessoas que vão defender o justnaturalismo, que são os remanescentes daquela doutrina que ainda vão estar presentes, né, porque estava fazendo uso dela até agora, e ainda vão se apegar a ela, ainda vão dizer não. Independente da separação da igreja e do Estado, ainda temos que manter uma linha de pensamento sobre o que é a lei natural, a lei positiva, etc, etc. Então ainda temos esse resquício, que ainda é forte. Quando a gente fala do positivismo, temos essa confusão com relação ao positivismo do Augusto Comte. Isso pesa principalmente nessas primeiras décadas do Brasil República. Quando se fala no positivismo, se entende que é um pressuposto justnaturalista, porque afinal de contas o Augusto Comte está defendendo um preceito um preceito metafísico, um preceito de uma entidade superior que está atrelada a tudo que vem a ser a doutrina dele. Ele defende a concepção de uma igreja, né, igreja da humanidade. Então tudo isso pesa contra o que vem a ser o positivismo, porque há essa confusão. Quando a gente fala, por exemplo, da fundamentação da escola científica do direito nesse período do Brasil República, que o Miguel Reale trata ali na obra,
para perceber o que é essa confusão. Eles vão estudar o positivismo com base em Augusto Comte, que defende esse pressuposto da física social, que é um entendimento que não é o positivismo jurídico, é outro tipo de positivismo. O Spencer, que está baseado em outros preceitos metafísicos, em outras ideias, outros conceitos. O John Stuart Mill, que é um utilitarista, que a gente discutiu também quando a gente falou sobre o utilitarismo, né? O John Stuart Mill vai trazer principalmente a ideia, o preceito da liberdade, como fundamental para aquilo que vem a ser o desenvolvimento do Estado liberal, né? Então o John Stuart Mill está lá trabalhando, e esses conceitos estão sendo trabalhados todos em conjunto dentro dessa escola científica. Então daqui nós vamos ter as pessoas que vão se tornarem os professores das faculdades de Direito de São Paulo. Então, esses indivíduos que estão com esse processo de formação, com essa linha de pensamento, que mescla o que vem a ser esses conceitos do direito, que vão propagar o que vem a ser os conceitos do direito, e que também vão ocupar as cadeiras como ministros do STF. Então, nós não temos um posicionamento claro a respeito do que vem a ser a teoria do direito no Brasil nesse período. A gente entra no Brasil República sem ter uma maturidade a respeito de como a gente deve tratar a respeito da filosofia do direito, a respeito do que é o conceito de direito e como é que eu vou aplicar ele, como é que ele deve funcionar, qual é a importância dele. Por quê? Porque a gente está atrelado a esses preceitos, né? Ou um justnaturalismo, ou um positivismo equivocado, porque está bagunçado com aquilo que vem a ser as ideias do Augusto Comte, por assim dizer, ou vamos ter ainda esses pragmatistas, né? Esses pragmatistas que estão lá defendendo essa ideia da implementação de que alguns vão dizer, não precisa nem estudar o que é o conceito de direito, eu só tenho que fazer com que o direito funcione na prática, com que o direito se realize conforme aquilo que ele é, e ponto final, eu não tenho que entrar nessas discussões. E isso gera uma perda gigantesca para nós. O Miguel Reale vai tratar então do desenvolvimento desse positivismo, né? Vai colocar que de 1889 a 1940 dá para ter mais ou menos duas ideias, dois pensamentos distintos a respeito do que vem a ser o positivismo, duas frentes, por assim dizer. A primeira é da Escola do Recife, de lá vai vir o Clóvis Bevilacqua. Para quem leu e não entendeu a importância do Clóvis Bevilacqua, ele é o autor do projeto do Código Civil de 1916, que vigorou até ontem, né? Vigorou até 2001. Então, aquele pressuposto daquele pensamento do que é o direito, que traz essa confusão, essa mistura a respeito de como é que eu vou entender o direito e valorizando esse pensamento do Augusto Comte, misturado com aquilo que vem a ser os outros autores e que faz uma certa confusão, né? Então, Clóvis Bevilacqua está lá dentro desse meio e está projetando o Código Civil. Temos, num segundo momento, o Pontes de Miranda, que aí vem com o chamado empirismo jurídico integral. Ele está trabalhando prioritariamente, então, a respeito do movimento empírico, da ideia de entender o direito a partir da experiência dele, ou seja, a partir do que vem a ser a concepção do que é o direito a partir do ordenamento jurídico enquanto regra e enquanto jurisprudência, e que isso seria suficiente para a gente entender o direito, e que isso teria uma conexão, portanto, com as leis físicas e as leis humanas. Quando ele fala de uma conexão com as leis físicas e as leis humanas, de novo, nós estamos trazendo aquela concepção que mescla uma ideia do que vem a ser o direito a partir da concepção do Augusto Comte, que ele faz uma apropriação das ciências humanas, das ciências naturais, para tentar propagar o conceito dele, a ideia dele do que vem a ser o direito, o que vem a ser a sociedade, o que vem a ser o Estado. Então, o Pontes de Miranda segue nessa mesma linha. Nesse mesmo período, então, nós temos uma compreensão completamente limitada do Kelsen. As pessoas leem o Kelsen, mas não conseguem entender o que ele está propondo ali na sua essência. Eles vão fazer uso do Kelsen apenas com um significado prático metodológico. Então, quando Kelsen vai discutir sobre validade, sobre vigência, sobre limites,
sobre regime de competência. Então, tudo isso eles se apropriam, mas a essência do conceito, o que ele desenvolve sobre o que é o direito, sobre como eu devo pensar o que é o direito, a base fundamental científica dele, essa parte é ignorada, é deixada de lado. Então, o Kelsen não é compreendido na sua essência, né? Então, no período seguinte, de 1940 a 1970, nós temos o que o Miguel Reale vai chamar então de superação do positivismo. De novo, a superação aqui, ele vai tratar da crítica àquilo que vem a ser o movimento do pensamento positivista. Percebam que o próprio Miguel Reale, no texto, não difere o que vem a ser esse pensamento do Augusto Comte daquilo que vem a ser os demais teóricos positivistas. Ele mesmo coloca isso praticamente dentro de uma mesma vala comum, né? Então, por isso que eu enchi de aspas aqui nesse slide aqui, superação do positivismo, porque não é propriamente um positivismo, não é aquilo que é desenvolvido enquanto ideia do positivismo. Aqui o que a gente vai ter é uma crítica ao Kelsen, porque ele ainda também não foi compreendido na sua essência, não foi compreendido na sua totalidade. Estão enxergando o Kelsen como se fosse aquele pensamento decorrente alemão, né, que vai fundamentar exclusivamente o que vem a ser o regime nazista, o que vem fundamentar os regimes totalitaristas, e vai se incorporar então ao direito o tal do culturalismo jurídico, que vem a ser a teoria crítica e historicista, uma filosofia existencial, o próprio marxismo e o estruturalismo, diversas correntes diferentes que vão trazer uma crítica à forma de funcionamento do direito, à forma de funcionamento do Estado, compreensões diversas daquilo que vem a ser o funcionamento da filosofia do direito. E quando chegam aqui, trazem uma percepção que não está totalmente associada com essas correntes lá fora. Há algumas distorções também com relação a esses preceitos. Então, o pessoal que vem com essa linha de formação, né, desse período, o que está se discutindo, o que está se debatendo nesse momento? Está se discutindo justamente que o juiz, o judiciário, ele tem aquele potencial de ser o salvador da pátria, né? O judiciário tem como ajudar a resolver as grandes mazelas. Nós vamos ter uma defesa do ativismo judicial, uma defesa de decisões por parte do judiciário que vão permitir resolver aqueles grandes dilemas que até então o executivo e o legislativo não estavam dando conta. Então, aqui a gente começa uma linha de defesa desses pressupostos teóricos, né, que vão querer justificar de que o judiciário pode tomar essas decisões todas, que isso não tem problema nenhum, como uma forma de sanar aquilo que vem a ser as mazelas, os maus da sociedade, né, que tem uma possibilidade de sanar boa parte daquilo que vem a ser os problemas sociais decorrentes do período. E junto nesse período nós vamos ter então a teoria tridimensional do direito, que Miguel Reale joga um pouco de confete nele mesmo no texto, né, dizendo que várias pessoas vão aderir à corrente de pensamento dele, tal. De fato, ele tem um mérito importante, ele tem uma contribuição importante para como é que a gente vai compreender o direito, que está dissociado do que vem a ser esse culturalismo jurídico, né, essas diversas formas de crítica, de pensamento crítico a respeito do direito, que possui também as suas mazelas, os seus problemas, né, inerentes a eles. Claro, não são de todos ruins, mas trazem um olhar diferente, que era um olhar daquele momento, mas que hoje a gente já tem uma compreensão melhor a respeito do que vem a ser essas teorias, né, da implicação dessas teorias de como é que o direito deve funcionar. Aqui fazer um adendo, né? Isso não está presente no texto do Miguel Reale, mas a gente vai complementar, porque o texto do Miguel Reale é de 72, se eu não me engano. Então, o que a gente vai enxergar? Da década de 80 em diante, logo na sequência da publicação do texto, nós temos uma democratização do ensino superior, então nós temos uma abertura
do ensino superior para a iniciativa privada, então aumentam a quantidade considerável de cursos de direito no país, aumentando essa quantidade considerável de cursos de direito, assim como dos outros cursos de um modo geral, né, nós também vamos ter um crescimento do número de programas de pós-graduação em direito no país. A gente, até a década de 70, nós temos uma necessidade de formação no exterior. São pouquíssimos os cursos de pós-graduação em direito, raros mesmo. As pessoas, para poder estudar, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, para poder fazer um mestrado, para poder fazer um doutorado, e lá passar a ter o contato, então, com aquilo que vem a ser a interpretação que eles dão para essas correntes que a gente desenvolvia até então. Então, praticamente só a partir da década de 80 que a gente começa a ter pessoas que vão se formar no Brasil, que vão começar a estudar no Brasil numa quantidade considerável, que vão estar preocupados dentro daquilo que vem a ser a política do MEC de expansão, do Ministério da Educação, de expansão, de garantir um padrão de qualidade, vão estabelecer os parâmetros de avaliações dos cursos, e nesses parâmetros de avaliação se começa um movimento, principalmente na década de 90, de avaliação dos cursos superiores. Então a gente vai ter lá o estabelecimento do provão, que hoje é o Exame Nacional de Cursos. A gente vai ter uma série de exigências, inclusive com relação ao processo de formação desses docentes dos cursos superiores. Então, dentro desse processo de formação dos docentes, a gente passa a exigir, então, que eles tenham pós-graduação. Uma vez só a especialização era suficiente, daqui a pouco já não era mais. Então, a gente precisava ter pessoas com mestrado, pessoas com doutorado, e aí a gente vai começar a aumentar a qualificação dessas pessoas a partir da década de 80, da década de 90. Que aí vai ter um boom significativo nesses programas de pós-graduação, que é esse gráfico da direita. Eu tentei achar um gráfico que tentasse contemplar a década de 60, 70, mas não tinha disponível. Então, aqui está pegando o desenvolvimento das pós-graduação de um modo geral, não só do direito, de 98 até 2011. Então, aqui a gente consegue ter um olhar sobre o que vai ser o crescimento desses programas, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, né? Sobre o que vai ser esses programas. E isso é importante para nós? Porque isso traz um reflexo para o que vem a ser o avanço da compreensão a respeito das teorias, dessas concepções do que vem a ser o direito, de como é que eu devo interpretar o texto, qual é o sentido que eu devo dar para o texto. Quando a gente discutiu o utilitarismo, eu falei para vocês, tem as aulas disponíveis lá do Michael Sandel, as aulas de Harvard disponíveis do Michael Sandel no YouTube. Então vocês podem ir lá e podem assistir às aulas. Mas isso é algo que a tecnologia trouxe para nós hoje. Quando a gente fala da década de 80, década de 90, até o início dos anos 2000, ter acesso aos textos já era difícil. Já era algo complicado. Quem dirá fazer uma correta interpretação daquilo que vem a ser esses textos. Então, se a gente se aprofundar com relação a determinados autores, né, hoje a gente tem condição de compreender quais eram as falhas, os problemas inerentes às interpretações que eram dadas a respeito desses autores, e ter obras, inclusive, que vão ser, como fazer a leitura de um autor tal. Vai ter obra que vai estar sentada exclusivamente nisso. Como é que eu vou entender tal obra? Como é que eu entendo tal autor? E tudo isso, então, vai refletir no que é o nosso processo de formação jurídica e como é que a gente vai pensar o que vem a ser a teoria do direito no Brasil e o valor que nós vamos dar para a teoria do direito no Brasil. Vejam, parece confuso para vocês? Não só parece para vocês, como é para todo mundo, porque essas diversas correntes teóricas, essas diversas linhas de pensamento, para muitas pessoas, dentro do seu processo de formação, não consegue agregar, não consegue recepcionar, não consegue entender esses graus de complexidade e, portanto, muitas vezes vão se apegar muito mais à questão empírica, de estudar como é que o direito como é que ele funciona, e não que conhecer a discussão do debate teórico por trás do que é o direito.
né? Qual é a importância desse debate, dessa discussão por trás do que é essa discussão empírica. Então, se a gente for parar para pensar, tem um impacto importante para nós aí dentro desse processo de formação? Tem bastante. Né? Quando a gente olha, por exemplo, os nossos ministros do STF, hoje, né? 2020, período de graduação deles, quem fez mestrado, quem fez doutorado e os anos que fizeram, claro que isso é só um parâmetro, né? Isso não significa que ele parou no tempo, não significa que ele não continuou estudando, não significa que ele não continuou se aprofundando com relação à conceituação do direito. Mas isso vai dar para nós uma boa percepção sobre o que vem a ser uma série de interpretações equivocadas sobre diversos princípios que a gente incorpora no Brasil e, ao chegar aos nossos tribunais, sai num sentido, às vezes, completamente diverso do que aquilo que foi estabelecido enquanto concepção inicial dessa teoria. Então, vejam, o que esse quadro me diz? É um olhar particular. O que esse quadro me diz? Que a gente ainda não tem uma boa maturidade a respeito do que vem a ser, né, dentro dos nossos tribunais superiores, sobre concepção de direito, sobre como é que o valor que essas interpretações mais recentes, esses estudos mais recentes, o que esses autores vêm trabalhando em termos de concepção de direito, de como é que ele deve funcionar, como é que isso vai impactar dentro do aspecto prático do funcionamento das interpretações constitucionais, inclusive, a respeito desses direitos. Certo? Isso aqui é só um olhar, uma provocação mais crítica aqui a respeito do que é esse nosso processo de formação do direito. Então, para entrar com relação à teoria tridimensional do direito, Miguel Reale vai dizer então que o direito se compõe na conjugação harmônica dos três aspectos básicos primordiais: o aspecto fático, o fato, o axiológico, que é o valor, e o normativo, que é a norma. Para ele, então, esses três fatos têm correlação direta sobre o que vem a ser o direito: o fato, o valor e a norma. Ele diz o seguinte, né, se a gente pegar lá os textos dele, essa série de textos que ele tem, ele vai dizer o seguinte: olha, faz todo sentido no mundo, quando a gente está na graduação, como vocês estão agora, que a gente estude as matérias por áreas afins. Então, uma disciplina de história do pensamento jurídico. Então, tu vai ter só discutir os autores quando discutir história do pensamento jurídico. Uma disciplina de filosofia do direito. Então vamos discutir só a filosofia do direito. Uma disciplina que é sociologia jurídica ou criminologia. Vão estar discutindo o que são os autores referentes a esses temas, a essas discussões. E aí nós vamos lá entrar na discussão do que vem a ser o direito civil, o direito penal, o direito processual, o estágio de prática. Tudo isso separado, porque está agregando conteúdos frente àquilo que vem a ser uma formatação, um modelo, um regime disciplinar. Então, isso faz todo sentido no mundo para a gente estudar. Qual é o problema? Qual é o porém? Quando a gente está falando do direito, aqui em filosofia do direito, quando a gente está falando do direito lá em sociologia, e quando a gente está falando do direito lá em direito civil, nós estamos falando do mesmo direito. É o mesmo direito. A norma, a forma como ela é formatada, como ela é construída, como ela é concebida, ela possui dentro dela um conjunto valorativo. Ela está representando um valor, uma moralidade que está presente dentro da sociedade, o que se entende como mais adequado dentro de determinada circunstância, e isso é decorrente ou vai gerar uma modificação daquilo que vem a ser o comportamento da sociedade, daquilo que vem a ser o tal do fato, que é o fato social. Como a sociedade vai lidar com aquilo que vem a ser essa norma, essa regra criada e esse conjunto de valores. Então, o que ele diz é que nós temos uma relação dinâmica entre fato, valor e norma. Ou seja, nós estamos constantemente em um processo de modificação, de alteração, de interpretação, de funcionamento da sociedade e do direito, que gera, portanto, essa conexão entre os três fatores.
aqui quando ele fala dessa conexão de fato, valor e norma, né? O Miguel Reale está querendo colocar o seguinte: acontece algo dentro do meio social, acontece um fato. Esse fato, por ter um destaque, por ter uma relevância, ele passa a ser tratado pela sociedade como algo a ser evitado, algo a ser modificado. Aquela conduta, aquela ação, ela precisa ser revista. Então isso implica numa mudança naquilo que vem a ser o valor dentro da sociedade. Por quê? Porque moralmente as pessoas vão dizer e vão olhar, isso não pode mais. Então eu preciso modificar aquilo que vem a ser o conjunto de normas. Então ele também vai implicar numa mudança daquilo que vem a ser a norma. Então tanto o valor quanto o fato vão se alterar em função desse fato e, portanto, vão também gerar modificação na norma. Quando eu gero a modificação na norma, isso também afeta aquilo que vem a ser os valores da sociedade e isso também afeta aquilo que vem a ser os fatos sociais, porque isso pode gerar um novo fato social, uma nova mudança do meio social e pode afetar o que vem a ser aquele valor presente. Vou tentar dar um exemplo concreto para vocês. Nós temos aquela decisão do STF de 2001, se eu não me engano, que vai tratar da união afetiva. Então nós temos um problema, um fato social. Qual é o fato? Um casal homoafetivo que gostaria de casar e não está conseguindo conceber a autorização para o registro. Então, essa mudança do fato gera uma demanda judicial que lá nos tribunais, quando chega no STF, o STF toma uma decisão e diz, né, vou modificar o entendimento da norma, modifico a norma, porque a decisão do STF faz valer o julgado para todos. Então, modifico a norma. Então, modifico a norma e digo, não, a partir de hoje está autorizado a união homoafetiva. E vai determinar, então, que os cartórios de registro também façam o devido registro com relação a essas uniões. Isso, ao ser aprovado, modifica aquilo que vem a ser o valor social. É o valor. Por quê? Porque o valor significa aquele conjunto da moralidade social. Então, o casamento homoafetivo, que já vinha sendo discutido, já vinha sendo debatido, que já estava havendo um movimento no sentido de recepcionar, de agregar mais as pessoas, de estar acolhendo mais as pessoas, naquele momento que dá a decisão judicial, não, então tá, então agora é para valer. Então agora a gente passa a aceitar e a recepcionar mais. Isso também gera um fato social. Por quê? Porque as pessoas vão lá e vão começar a reivindicar e vão começar a pleitear os casamentos. Não só aquele casal que buscou o reconhecimento, mas de um modo geral, todos aqueles que querem casar. E isso gerou impacto. Por quê? Porque tem um conjunto dentro da sociedade que tem um pensamento conservador que vai se posicionar contra. Então vão, de formas diversas, vão tentar fazer valer aquilo que vai ser a sua concepção de valor. Vão tentar impedir isso, né? A gente vai ver aí notícias, por exemplo, do Ministério Público tendo que autuar cartórios, Brasil afora, porque não estão querendo aceitar, não estão querendo reconhecer as uniões homoafetivas, certo? Então há de novo uma modificação e tem que haver uma nova manifestação judicial. Outro exemplo, nessa mesma linha da modificação, né? Então o STF já decidiu lá atrás que pode a união homoafetiva. No ano passado, o STF teve que se manifestar de novo. Por quê? Porque no Distrito Federal foi aprovada uma legislação que contempla as camadas sociais menos assistidas, um programa de governo que visava atender a população carente, e lá determinou que o conjunto de família era somente homem, mulher e filhos. Não reconhece a possibilidade de união homoafetiva. Então, novamente, por conta de um fato social que aconteceu, que há um processo de resistência, porque é uma questão valorativa, há uma nova provocação para o STF ter que ir lá e ratificar aquilo que vem a ser a decisão que ele já tinha tomado antes. Quando falamos que está aprovado, que está aceita a união homoafetiva, isso também se estende para aquilo que vem a ser as políticas governamentais. Também insistente para aquilo que vem a ser o atendimento às pessoas das mais diversas camadas sociais. Então, o governo do Distrito Federal, quando aprovou essa lei, deveria ter contemplado de que as pessoas
que têm um relacionamento homoafetivo, elas devem ser reconhecidas dentro do ordenamento jurídico. Então vejam, é disso que o Miguel Reale está falando. Como essa relação é dinâmica, porque toda vez que tu cria uma norma, isso tem um impacto dentro da sociedade. Essa norma ela tem um conjunto valorativo por trás dela. Ela está defendendo determinados preceitos, determinados valores sociais, um conjunto de moralidade. E aí um mérito daquilo que vem a ser a teoria do Miguel Reale. Porque o Miguel Reale vai trazer a discussão, ao contrário do que vem a ser os pensamentos positivistas clássicos, Miguel Reale vai trazer para dentro da teoria dele o conceito do valor, da moralidade. Ele vai colocar que essa moralidade é inerente àquilo que vem a ser a concepção do direito. Algo que esses positivistas clássicos, quando a gente fala do Kelsen, né, e tantos outros autores, excluem da concepção científica do direito o pressuposto da moralidade como algo inerente àquilo que vem a ser o ordenamento jurídico. Então, aqui um outro exemplo que é o próprio Miguel Reale que dá, quando fala na legislação sobre títulos de crédito, tem a previsão para o pagamento de uma letra de câmbio na data de seu vencimento. Caso contrário, ela estará sujeita a protesto e consequente à cobrança do título pelo credor. Então, o sujeito foi lá, emitiu o título de crédito. Nesse caso, podemos identificar que a norma de direito cambial, então a norma, representa uma disposição legal, né, uma regra, que se baseia num fato de ordem econômica. Que fato é esse? O fato de que, na época moderna, as necessidades do comércio terem exigido formas adequadas de relação. Ou seja, quando a gente discute lá direito comercial, vocês vão discutir uma das características do título de crédito é justamente a capilaridade. Então eu preciso ter um documento expresso que vai determinar o valor daquele título. Né? Eu preciso ter algo presente. Então a norma vai estar baseada naquilo que vai ser o fato, como dentro do ordenamento jurídico, dentro do costume, né, por parte das pessoas, eu preciso ter o documento que dá valor, que tem uma representação do que vem a ser aquela quantia. E tudo isso visa assegurar então um valor. E esse valor, nesse caso, é um valor cambial, um valor de crédito, né? É justamente uma quantidade de dinheiro, né? Que é a vantagem de um pronto pagamento com base no que é formalmente declarado então, na letra de câmbio. Então vejam, isso tem uma implicação não só no conjunto da regra, mas tem uma importância sobre o que vem a ser o fato social, um fato que está presente dentro da sociedade, e também tem agregado um conjunto de valor. Então tudo isso dentro da mesma percepção do que é o direito, do mesmo conjunto normativo. Podemos trabalhar isso de forma das mais diversas, em sociologia, em direito comercial, ou dentro do direito processual, né? De qualquer forma, ou até na filosofia do direito. De qualquer forma, quando estamos discutindo isso, estamos discutindo o mesmo direito. E é isso que o Miguel Reale vai trazer na sua teoria tridimensional. Então, o Miguel Reale, como eu falei anteriormente, ele influencia então o novo Código Civil brasileiro. Ele é importante porque ele vai fazer parte do que é o projeto desse novo código. A sua teoria tridimensional do direito vai influenciar de forma decisiva a estrutura do novo código, em que é possível analisar alguns pontos específicos que revelam essa concepção tridimensional do direito. Por exemplo, quando ele fala do acolhimento da teoria da função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? Para que serve a função social da propriedade? Eu não estou simplesmente resguardando o que vem a ser o bem do sujeito. Não estou dizendo, não, o sujeito tem direito a uma propriedade e aquele direito é eterno. Pelo contrário, eu relativizo esse direito porque eu vou dizer, se o sujeito tem um bem, né, um terreno, uma propriedade no centro da cidade, ele precisa dar um valor para aquilo, ele precisa dar uma finalidade para aquilo. A sociedade não pode ficar esperando esse sujeito querer ficar fazendo, por exemplo, especulação imobiliária. Esse sujeito tem que dar uma aplicação para esse bem de uma forma em que a sociedade possa usufruir dele como um todo. É só vocês circular pelo centro da cidade, vocês vão ver que terrenos que uma vez eram baldios, hoje todos são transformados em estacionamento. Por quê? Porque eu preciso dar uma finalidade para aquele bem. Eu preciso dar uma finalidade para aquele imóvel.
Então eles vão lá e locam para algumas pessoas para eles fazerem o uso daqueles bens, justamente para não cair no risco de não estar caracterizado um uso social por bem, né? Outro item, né? A boa-fé objetiva nos contratos. O que é boa-fé objetiva? Como é que eu defino o que é boa-fé? Qual é o conceito que está presente dentro do Código Civil de boa-fé? Eu não tenho um conceito de boa-fé dentro do código. Por que eu não tenho um conceito de boa-fé dentro do código? Porque nós estamos falando de um conjunto de valores dentro do meio social. Nós estamos falando de como o costume, o hábito, né, o fato social vai influenciar diretamente sobre a norma. Afinal de contas, o que pode ser uma boa prática comercial hoje pode não ser uma boa prática comercial ali na frente. Então é disso que nós estamos falando, desse conceito de trazer uma expressão genérica dentro do ordenamento jurídico que nos permite trazer interpretações em que eu consigo adaptar isso aos diversos momentos em que o ordenamento jurídico vai ser aplicado, vai ser interpretado. Inovações sobre teoria da imprevisão, resoluções sobre onerosidade excessiva. O que é onerosidade excessiva? Né? Como é que dentro do contexto social, qual é o valor que está presente ali? Quando eu discuto superendividamento do consumidor, né? Lá em direito do consumidor, do que eu efetivamente estou falando lá? São debates que ultrapassam só a questão normativa. Ela não está presente só a discussão sobre o que é a regra em si, mas ela vai se estabelecer dentro do que é o conjunto de valores e o que é o fato social ali presente. Então, o que o Miguel Reale está trazendo na sua teoria tridimensional, e por isso da sua importância, afinal de contas é um dos poucos filósofos brasileiros que vão ter um destaque em termos de suas teorias, e o que ele traz de teoria é extremamente interessante para nós, é justamente essa compreensão que está muito mais próxima do que os autores internacionais mais contemporâneos trabalham, da inserção do valor, da moralidade dentro do ordenamento jurídico, do reconhecimento dela dentro do ordenamento jurídico. Outra inovação aqui, uma das mais importantes do Código Civil, revela uma influência culturalista e tridimensional do direito, encontra no Instituto da Função Social do Contrato, então aqui o artigo 421 que eu mencionei anteriormente, né? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Né? O que é a razão e o limite da função social do contrato? É um conceito que eu só vou conseguir entender ele se eu perceber o que é o fato social, qual é o fato no qual ele está inserido, e quando eu vou perceber o que vem a ser um conjunto de valores presentes dentro do ordenamento jurídico. O que eu tenho que prezar na hora que eu vou discutir isso? Qual é o fundo de relevante dentro dessa discussão, dentro desse debate? Certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado aí da explicação, da discussão. Vou estar disponível aí para vocês, prioritariamente no horário da nossa aula. Quem tiver que sanar alguma dúvida aí fora do horário também não se acanhe, pode mandar uma mensagem, um WhatsApp ou mesmo um e-mail, não tem problema nenhum. A gente está aberto aí para discussão, para debate, para tirar as dúvidas. Para a próxima semana, a minha previsão inicial, a gente já teria passado agora pela discussão da prova, né? Então estou tentando segurar um pouco, já que a previsão de retorno das aulas a princípio está para o dia 20, e pela pressão social que a gente está vendo aí, não sei se vai fugir muito disso. Claro, vai depender de como é que vai avançar a questão do coronavírus. Mas independente disso, eu vou precisar começar a discutir com vocês na semana que vem a respeito dos trabalhos. Né? Então a ideia é que a gente faça na próxima semana a divisão dos grupos para poder começar a apresentação dos trabalhos. E aí nós vamos separar as aulas em dois momentos. Né? Uma discussão teórica, em que eu vou preparar a gravação, vou passar material para vocês. E no segundo momento, então, que a gente vai estabelecer um horário ali do nosso horário, dentro do nosso horário de aula, para que vocês entrem no Meet, para que a gente possa fazer o debate, então, a discussão a respeito
dos temas que a gente vai sortear entre vocês. Então, na próxima aula, próxima semana, a gente deve estar discutindo a esse respeito, certo? Obrigado até aqui, abração para todo mundo. Valeu.